Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia desta sexta-feira, em que a igreja celebra a memória do mártir São Maximiliano Maria Kolbe, um grande homem de Deus. E vamos partilhar a liturgia a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a liturgia de hoje nos traz diversas realidades, mas quero chamar a atenção para a realidade do sacramento do matrimônio. Jesus, no meio do diálogo com seus discípulos, ele diz, com seus discípulos e com os fariseus, ele diz: mas no início não era assim. Quando eles falaram: mas Moisés ele deixou, aconteceu o divórcio, era um porta-voz de Deus, e Jesus diz: no início não era assim. São João Paulo II, ele trabalha com uma teologia que diz respeito ao ser humano, no todo do que ele é, na sua corporeidade, no seu espírito, na sua alma, na sua sexualidade, na sua afetividade. Tem um corpo doutrinário muito bonito chamado Teologia do Corpo. E já logo no início ele vai dizer, a partir desta palavra, no início não foi assim, ele vai trazer a realidade do projeto original de Deus. No início, quando Deus criou o homem, e antes do homem cair, o projeto original de Deus não era esse, era outro. Então, nós precisamos resgatar este projeto original. Quando o homem caiu no pecado original, ele perdeu o rumo, perdeu a bússola interior. Com a graça de Deus veio Cristo. Cristo é o nosso rumo. Cristo é o nosso exemplo, o caminho, e é o fim do caminho, é o objetivo final de todo ser humano. Nós temos uma bússola, nós temos um exemplo, Ele é Cristo. Mas, para a realidade do matrimônio, é importante a gente guardar esta questão discutida aqui. O matrimônio é rico, com diversos aspectos, mas eu quero chamar a atenção do tempo da união. O projeto original é que o homem e a mulher, buscando a maturidade humana e espiritual, caminhem juntos por toda a vida em sua união abençoada por Deus. Esse é o projeto original de Deus. Infelizmente, vai dizer Jesus, a dureza do coração das pessoas fez com que a cultura judaica abrisse uma exceção e permitisse. Moisés foi obrigado, porque a situação estava difícil, e permitisse o divórcio. O que significa dureza de coração? Significa não estar aberto para o projeto de Deus, o projeto original de Deus. E tampouco para a graça de Deus que nos ajuda a viver este projeto original de Deus.
Então, essa é a grande questão que nós podemos trazer para a realidade de hoje. Papa Francisco observa muito bem que nós vivemos a questão da cultura do descartável. Se não tem mais interesse para mim, eu descarto. Enquanto tem interesse, enquanto tem algo para mim, me é útil, me serve para algo, eu mantenho. Mas depois eu descarto. Esse tipo de cultura cria pessoas infantilizadas. Pessoas que não conseguem escutar um não. Que desistem nas primeiras dificuldades. Que vivem para si e não para os outros. Que ao invés de viver, por exemplo, na união, no matrimônio, para amar o próximo, né? Para amar o meu cônjuge, minha cônjuge, não. Vivo por mim, para as minhas coisas, para os meus desejos. Isso é uma infantilização do ser humano. Essa é a grande realidade. Nós precisamos aprender com Cristo. Cristo nos ensina que amar é não pensar em si, é sair de si para ir ao encontro do outro. E amar significa também se sacrificar. Hoje, a palavra sacrifício dá ojeriza, dá arrepio, como diz na maioria das pessoas. Não, sacrificar não. Quero conforto, não quero sacrifício. Então, esse é o grande problema, esse é o grande mal nos dias de hoje. O sacramento do matrimônio, o projeto original de Deus, ele exige, ele é exigente. Ele exige o que é contrário a essa cultura. A cultura de hoje que infantiliza, por exemplo, ela faz com que as pessoas cresçam sem querer compromisso e sem querer responsabilidade. Vivo para mim, para satisfazer os meus desejos, os meus prazeres. E se é o caso, é para que eu seja feliz. Então eu até deixo de lado a pessoa que está junto comigo. A prioridade sou eu. Estou fechado no meu mundo, nas minhas satisfações e prazeres. E quando isso começa a não acontecer, então é a hora de terminar. Não tem mais utilidade, não me tem mais serventia. Quer dizer, infantilização, uma completa infantilização. O projeto original de Deus nos pede ao contrário. Pensar em união por toda a vida significa pensar em amadurecimento espiritual e humano. Um amadurecimento que vai exigir de nós que nós sejamos melhores, ao contrário do outro que pede o comodismo, o conforto. Não. O projeto original de Deus exige que sejamos melhores, exige que nos desenvolvemos, que possamos nos desenvolver interiormente, lutar contra as nossas limitações, contra as nossas tendências, nos expandir e principalmente desenvolver o maior potencial que o ser humano tem e que faz com que seja a imagem e semelhança de Deus e que faz com que nós possamos ser como que um outro Cristo, que é a capacidade de amar, sair de si, se sacrificar, dar o melhor para o outro, dar o meu melhor para o outro, para Deus e para o outro. Esse é o projeto original de Deus. Então, diante de nós existem duas possibilidades. Continuarmos infantis, mimados, apequenar a nossa condição, não desenvolver o potencial que Deus nos deu, ou buscar a vontade de Deus, aprender a amar e sair de si, aprender que quando eu faço o outro feliz, eu me torno feliz. Quando eu busco a realização dos outros, eu também acabo me realizando dentro de uma perspectiva de amor. Não de anulação de si mesmo, não de compensação, não de querer dar para poder receber, não. De amor. Quando nós vivemos essa realidade, nós crescemos, nós amadurecemos espiritualmente, humanamente e nos tornamos mais próximos daquilo que Deus espera de nós. E somos mais felizes. Aqui está o grande paradoxo. Nós achamos que fazendo do outro jeito, sendo infantis, nós vamos ser felizes.
Não, a gente só aumenta o buraco que existe dentro de nós. A gente só aumenta a falta de sentido que existe dentro de nós. Quando nós aprendemos o que significa amar de verdade, se sacrificar, sair de si por amor ao outro, ao contrário, nós aprendemos a dar sentido à nossa vida. Que o Espírito Santo nos ilumine para viver esta realidade. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.